Boa noite, começando mais uma edição de A Live. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. E hoje vamos receber aqui uma instrumentista de excelente nível, a Isabela Queiroz, mineira, que vai falar sobre o seu trabalho como percussionista, vai falar da sua formação, da sua trajetória, dos seus projetos. Isabela, que é uma jovem instrumentista, mas já tem uma bagagem aí que acima de 10 anos de carreira. E tem muita coisa legal para conversar com a Isabela Queiroz, que está em Juiz de Fora. Estávamos conversando há pouco, ela já deu sinal de que dentro de alguns instantes vai entrar aqui para começarmos a nossa conversa nesta live de segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Agora são 9 horas e 24 minutinhos. Já começamos. Nossa convidada já chegou. Vou enviar aqui a solicitação para ela para começarmos a... Oi, Isabela, boa noite, tudo Boa bem? noite, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Desculpa o atraso, viu? imagina, faz parte, acontece. É normal, não foi, atrasou muito não, pouca coisa, foi pouquinha coisa. Mas é o Pois é, seguinte, estamos no tempo, né? não, tranquilo, temos tempo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí por aceitar o convite, né, para participar desta live aí, que muito Que me honra. isso. Obrigado mesmo aí. Sei que você é muito ocupada, está sempre com muitos trabalhos, então é realmente uma gentileza sua ceder um pouco desse seu tempo tão precioso para a gente conversar um pouquinho aqui. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço, viu, Marcelo? Agradeço mesmo a oportunidade, parabéns pelo trabalho aí de abrir esse espaço, né, para que a gente possa falar mais sobre quem a gente é, os nossos trabalhos, de verdade, muito obrigada. Já está há um tempo para sair essa nossa live, né? Mas realmente esse Uhum. mês foi muito corrido, mas estamos aí, tô às ordens. Vai ser um prazer esse bate-papo aqui, dar um alô para a galera que está entrando. Vai ser um bate-papo muito bacana. Que bom, sempre está em tempo, né? E que bom que está corrido, se está corrido é porque tem muito trabalho legal, mas a gente vai falar disso. Isabela Queiroz, eu queria começar conversando com você. Bom, o pessoal está chegando aí, a gente vai conversando e as pessoas vão chegando enfim, assistindo. É o seguinte, durante 10 anos, né, ou seja, dos 5 aos 15 anos de idade, inclusive, só mais uma coisa, eu vi que foi seu aniversário esses dias, né? Parabéns aí, feliz aniversário atrasado. Eu não tinha Muito te dado os obrigada. parabéns. Muito Parabéns obrigada. aí. Vida longa e muito trabalho, muito sucesso para você. Para nós, Mas, obrigada. para nós, obrigado. O seguinte, Isabela, você, dos 5 aos 15 anos de idade, né, você treinou capoeira, lutou capoeira, né, que é uma atividade, né, um esporte, mas tem muito de esporte, mas também tem muito de cultura, né, tem música, tem dança. Enfim, qual foi a importância da capoeira para a sua vida? Qual é, né? Enfim. Então, Marcelo, na verdade, como você disse, eu comecei na capoeira muito nova, né? Eu tinha 5 aninhos. Então, assim, a capoeira foi um momento muito importante que, na verdade, eu fui reviver muito depois, né? Porque dentro desses anos eu tive minha primeira responsabilidade. Então, meu primeiro emprego foi com capoeira. Eu tinha 13 aninhos, eu era bem nova e eu já dava aula. Eu me graduei bem cedo, né? Então, assim, eu tive acesso pela primeira vez com a música, né? Com a percussão e tal. Desde novinha mesmo, bem criança, eu já tocava o berimbau, atabaque, o pandeiro, que são instrumentos utilizados aí na capoeira, né? Então eu tive esse primeiro contato com o ritmo e com a percussão, né, afro-brasileira ali durante bastante tempo. Então a capoeira ela me serviu para me trazer essa facilidade com o ritmo, né? A partir da capoeira eu percebi que eu tinha muita facilidade com o ritmo. E depois, mais tarde, né, com 18 anos, eu fui começar a tocar percussão e aí eu voltei lá atrás para reviver essas essências, né, essas lembranças que eu já tinha, a partir daí já com o intuito,
né, enquanto percussionista. Mas, na verdade, eu acho que a capoeira teve um lugar muito amplo na minha vida, porque eu já era minoria. Na capoeira eu era minoria, né? Pensa, eu tenho 28 anos, então eu com 5 eu era uma ou duas das meninas que faziam capoeira, né? Era um esporte ainda bem masculino, assim. Então, eu já percebi que eu era diferente ali, né? Então, a capoeira, eu sou muito grata, mas eu fui entender a importância mesmo bem mais velha, para te ser sincera. Uhum. Bacana. E você acha que você citou aí, né, que até esse contato inicial que você teve com a percussão, né, com atabaque, berimbau, esses instrumentos, né, foi na capoeira. Então, assim, dá para dizer que a capoeira teve uma influência assim forte para você posteriormente, né, algum tempo depois, decidir se tornar uma percussionista, uma instrumentista? Marcelo, eu acho que tem mais a ver, a influência da capoeira ela veio depois da minha. Porque não foi bem uma decisão assim, tocar percussão, Uhum. sabe? Foi uma coisa muito natural e muito rápida. Então eu não tive esse tempo para pensar. Mas depois que eu caí ali no palco, né, de meio que de gaiato, a partir dali eu decidi que era daquilo que eu queria viver, né? E aí sim eu tive a influência da capoeira. Então, sim, me influenciou muito enquanto percussionista, mas não na tomada de decisão de seguir esse ramo, sabe? Mas foi muito gratificante, porque em um dos meus trabalhos, né, com o Samba de Colher, que minha banda, né, um dos meus projetos, a gente apresentou no Teatro Donas da Roda, que é um projeto que a gente reverencia as mulheres do samba, né, tanto intérpretes quanto compositoras. Então a gente conta e canta um pouco dessa história e eu tive o prazer de reviver essa essência assim. Então eu utilizei atabaque, berimbau. A gente tem um momento do show que tem um solo de berimbau muito bonito, então tá disponível lá no YouTube também para quem quiser ver. Então assim, a capoeira ela teve sua influência, mas como eu te falei, a tomada de decisão eu não tive esse tempo assim. Quando eu vi, já era aquilo ali que eu estava fazendo meu coração pulsar, né? Uhum. E legal, bacana. E ser percussionista, né, às vezes é algo muito natural num país como o Brasil, né, que tem tanto ritmo, né? Em todos Pois os é. lugares para onde você vai para o Nordeste tem um baião, aí em Minas tem seus tambores também, é o samba no Rio de Janeiro, mas tudo se mistura, né? Você tem influência da capoeira, toca samba, né? Enfim, como Total. é que é esse universo aí de percussão, né? Ser uma Então, percussionista brasileira. eu costumo dizer, Marcelo, que eu percebo que as pessoas ainda têm dificuldade assim de saber o que é percussão de fato, sabe? Tipo, você faz o quê? Ah, eu toco percussão. Mas o que é percussão? É bateria? Não, não é. Percussão é tudo. Eu quero dar um alô para todo mundo que está aí, mas em especial para o Cristiano Pacheco, que é um grande percussionista brasileiro. Tem muita história, tem muita essência. Em breve também é um cara que eu quero trazer aqui nas minhas lives, porque eu aprendo muito com ele. Então, assim, é um percussionista que tem todo o meu respeito, viu? Obrigada por estar sempre comparecendo aí nas lives, Cris. Tamo junto. E partindo desse Obrigado. ponto, percussão é tudo, sabe, Marcelo? Percussão é muito amplo, a percussão é infinita. Então, assim, todo mundo sabe o que é percussão, mas são tantas coisas que as pessoas acabam não sabendo. Então, eu tive que ter isso para mim primeiro, sabe? Então, para isso, eu passeei em muitos gêneros musicais, né? Então, hoje eu participo, né, de um grupo percussivo que chama Muvuca, que é um grupo percussivo que traz essa essência afro-brasileira, né? Então, a gente pratica bastante esses ritmos aí, samba afro, galope, né? Várias coisas. Hoje, atualmente, eu toco timbal nesse projeto, né? Que é um dos milhares dos instrumentos de percussão. Mas já toquei dobra, que são tambores. Então, assim, a percussão, ela é muito alma, sabe? Não é só um instrumento. As pessoas estão acostumadas violão. Violão é um instrumento X, né? A bateria é um instrumento Y. A percussão não. A percussão, ela, para mim, ela não tem fim. Ela não tem definição. E eu sou uma pessoa também que o limite me incomoda um pouco. Então, eu percebo que a percussão entrou na minha vida porque eu tive esse processo de
eu quero seguir o lado da bateria ou eu sou percussionista mesmo? Eu tive essa crise existencial aí no meio do caminho, né? Eu comemorei agora no último domingo 10 anos de carreira, então eu demorei um pouco do processo para entender o caminho que eu ia seguir. Mas a partir disso, a minha formação inicial foi a rua, foram as experiências mesmo, assim, tocando com várias pessoas, vários artistas. E mais tarde eu fui fazer Bituca, né? Que a gente vai chegar lá também, mas a Bituca é uma universidade de música popular em Barbacena e é muito conceituada, então até eu entrar na Bituca também, eu era uma musicista, uma percussionista, e depois que eu saí, eu me transformei em outra, sem dúvida. Bacana. Deixa eu só ler uns comentários aqui rapidinho do pessoal. O Cristiano Pacheco, né, disse que o mundo é percussivo. Ele falou também o seguinte, que, como é que ele falou aqui? Gratidão sempre. Vamos juntos. Cristiano Pacheco. E entrevista cultural Cataguases, né? Colocou aqui. Que história musical, Isabela. Parabéns. Desejamos sucesso sempre e continue seguindo a música. Muito Umas obrigada, mensagens aí. seguiremos. Legal. Isabela, bacana. Você começou então autodidata, né? Foi aprendendo. Como é que Autodidata. foi? Você foi pegando os instrumentos, que instrumentos, como é que foi? Você já tinha uma experiência com a capoeira, né? Mas como é que você foi mergulhando assim? Depois a gente vai chegar na bituca, né? Que você já falou, bacana. E como é que foram esses primeiros tempos aí na rua, tocando e tal? Foi muita intuição? Como é que era, assim? Ô Marcelo, eu te confesso que assim, é uma história até muito engraçada, porque eu te falo que assim, além de autodidata, eu comecei de fato no palco, né? Então, meu primeiro contato com o cajón, foi meu primeiro instrumento que eu comecei a desenvolver, foi o cajón. É um instrumento peruano, né? Para quem não conhece, ele lembra uma caixa mesmo. É um dos instrumentos mais usados aí hoje para esse meio acústico, né? Bares, enfim. E aí, o primeiro contato foi num show já. Eu tinha uma amiga cantora aqui, ela trabalha com sertanejo, e aí o percussionista deixou ela na mão no dia, e por ela já saber dessa minha influência rítmica, ela Uhum. me pediu encarecidamente assim que eu acompanhasse naquele show, porque era um bar que tinha um pouco mais de estrutura, então só a voz e o violão não ia suprir o espaço, né? E aí, assim, foi uma adrenalina única, né? Que eu acho que o que faz o seu coração vibrar é ali que você sente. E foi na música que eu senti isso. Então, a primeira vez foi num show e já sentei ali já com aquela adrenalina do público, né, Marcelo? Porque eu, muito tempo, como você perguntou, eu toquei sim, intuitivamente, sem aquele profissionalismo do ensaio, sabe? Como eu atendia muitos artistas e tal, acabou sendo um repertório que muita gente compartilhava e seria mais intuitivo mesmo, mais improvisado, né? Então, a maioria do meu trajeto foi por aí. Foi botando a cara mesmo, eu comecei tocando um cajón, depois fui adaptando um pouco mais alguns sets, sempre testado também na hora. E durante um tempo foi desse jeito minha carreira. Eu fui evoluindo mesmo ali, já dando a cara para bater, né? Até eu chegar no meu produto final, que é o que eu rodo mais hoje, que é a minha percuteria, né? Que ela é bem particular assim, porque eu sou ambidestra, então eu toco algumas coisas contrárias, como se fosse canhoto, inclusive o berimbau, né? Eu toco com a mão esquerda e assim é minha base. Então ela ficou muito particular, porque pode ser um baterista, um percussionista, que acaba que o jeito de tocar ele ficou muito meu, né? Só mais tarde que eu fui ter realmente uma formação, o que foi me agregando também, é que eu fui trabalhando com projetos um pouco mais sérios, assim. Então, o ensaio passou a fazer parte da minha vida mais, o solfejo, né? O estudo de leitura ali já vinha brevemente
me convidando a sair da zona de conforto, né? Então, esse meu início foi mais ou menos por aí. Até um certo tempo, ele foi bem do improviso, eu fui aquela musicista bem da rua ali. Hoje, assim, dentro de quase todos os gêneros, eu consigo atender um artista de última hora, assim, né? Então, hoje eu me vejo como essa percussionista pronta para o que deve é. Mas eu percebi também um pouco mais tarde que o estudo, o ensaio, a partitura, ela faz parte totalmente também do nosso universo percussivo, né? Porque durante um tempo a percussão ela é só batuque, mas não, ela tem, como a música em si, ela tem algumas regras, né? Tem algumas outras linguagens ali que a partitura te traz, né? Uhum. É interessante até você falar isso, porque muitos músicos, né, inclusive músicos conhecidos, instrumentistas conhecidos, falam que assim, quando se vai começar, né, o mais legal, o mais interessante é antes mesmo de pegar uma partitura, às vezes você pegar e tentar começar já a ler uma partitura, e às vezes começar a tocar e sentir o instrumento e depois ir para essa parte mais formal e tal, né? Enfim, Com eu já ouvi certeza. alguns músicos falando isso. Com certeza. Inclusive, o Cristiano é um percussionista que eu admiro muito, porque além de ter um segmento de ensino impecável, ele traz muito isso, assim, sabe? Porque é muito importante que o percussionista ele saiba que ele tem o seu lugar, né? Então, assim, a Bituca me trouxe um pouco desse olhar mais sério para a percussão. Então, se você está aprendendo percussão hoje, você a partitura é totalmente importante. É tão importante para quem toca violão, um sopro e tal. Porém, o percussionista ele tem a possibilidade de ser mais livre, porque é um instrumento mais rítmico do que harmônico, né? Claro que existem instrumentos percussivos também harmônicos, como calimba, né, vibrafone, enfim. Mas desses instrumentos mais convencionais, acabou passando muito batido. Então, teve um momento da minha carreira que eu falei, opa, só intuição não dá. Se eu quero alcançar triunfos maiores, o estudo ele é totalmente necessário. E o método do Cristiano é exatamente esse, né? Assim, é a intuição, é o improviso, sim, mas até para você improvisar tem o momento certo, né? Então, a partitura te dá essa educação musical que eu acho muito necessária e te dá um destaque e uma liberdade, né, para você atender mais pessoas, eu vejo dessa forma. Uhum. E aí você foi para Bituca, né? Você ficou, enfim, falou dessa importância que teve para sua formação, né? Essa coisa de aprimorar a técnica, né? Como é que foi a experiência de estudar lá, né? Você em Barbacena, não é isso? Isso, em Barbacena. Eu sou de Juiz de Fora, né, Minas Gerais. E Barbacena é uma cidade próxima aqui, a 90 e poucos quilômetros. Mas a Bituca foi uma realização de um sonho, assim, porque vem gente do Brasil inteiro e de fora para estudar na Bituca, sabe? E foi um ano, eu entrei no ano de 2018, né? Formei em 2020, então é bem recente. E foi um ano que a Bituca tinha passado uma temporada fechada. Então estava todo mundo assim, naquela sede de estudar lá, né? Então, na percussão, se não me engano, foram 400 inscritos para 20 vagas. Então, assim, foi uma realização de um sonho mesmo, né? Conheci muitas pessoas lá, tive a oportunidade de ter trocas com amigos argentinos e pessoas que têm todo tipo de trabalho, sabe? Então a Bituca é o seguinte, você estuda o seu instrumento, no meu caso a percussão, né? Eu me formei em percussão, mas abrange teoria musical dentro da percepção, prática em grupo, técnica de Kodály, né, com o Ian Guest, que é um cara húngaro, né? O Ian é um cara assim genial dentro da música, né? Tem muita referência nesses estudos harmônicos assim, né? Então a gente teve a possibilidade de aprender muito mais, né? Fora a troca, né, Marcelo? Que a gente, como eu te disse, conheci gente de tudo quanto é jeito, é gente que faz trabalho de tudo quanto é jeito que você puder imaginar.
Então, assim, fora que a Bituca é um lugar mágico, né? Você entra lá, a gente costuma brincar que é um portal, porque o lugar é lindo, sabe? São salas, né? Com instrumentos, enfim. Então, a Bituca, como eu te falei, ela me levou para outro lugar, que é o lugar da percussionista que tem uma formação, que tem uma responsabilidade, que conseguiu aprender a percepção musical. Então, eu gosto de dizer que o percussionista e o batera, eles sofrem um preconceito são os chatos do rolê, né? Então, o percussionista e o batera são os chatos da gig, que toca sem parar, faz barulho, etc. Então, eu sempre fui muito na defensiva com isso, sabe? E aí eu gosto de ser educada, então eu gosto daqueles nuances de música, né? De você tocar muito baixinho e deixar um outro instrumento solar. Então a bituca também te educa muito para isso, né? Para entender que tem o momento de todo mundo aparecer. Então, eu saí de lá realmente com uma bagagem. Como eu já tinha a bagagem da rua, estar lá com esses mestres, né, ter essa troca com todos esses artistas, me trouxe muito mais seriedade, mais portas. Eu saí da Bituca com muito mais portas e eu sinto que com muito mais respeito à minha profissão do que antes, sabe? Porque a gente ainda vive nesse mundo, né? De que o diploma ele é muito importante, etc. Então, eu acho que as pessoas pensaram, opa, se ela fez uma faculdade é porque não é brincadeira, né? É de verdade. Então, eu sou muito grata à Bituca e a gente passou por esse momento assim do transe da pandemia, né? Então, a gente começou presencial e formamos online. Também foi uma forma que a gente teve que se adaptar ali na hora, né? Mas sou muito grata à Bituca. É incrível. Aconselho todos os artistas passarem lá, porque acaba que é uma experiência muito única. Não tem como, sabe, falar exatamente. É muito sentimento, assim, é muito intenso. Nossa, é um patrimônio, né? Um patrimônio de Minas, do Brasil, né? Putz, Enfim. tem uma história incrível, sabe? O próprio ponto de partida, né? Que são os responsáveis lá pela Bituca. Para quem não sabe, a nível de curiosidade, a Bituca homenageou o Milton Nascimento, né? Que tem Sim. esse apelido, mas quem cuida, os responsáveis pela Bituca, pelo ensino, é o grupo de teatro Ponto de Partida, que tem mais de 40 anos também de vida, de estrada, participou já de Criança Esperança, fez turnê fora do Brasil, então é muita bagagem, foi muito importante para mim estar lá. Que bacana. Poxa, enfim, a gente vai falar já um pouquinho sobre essa riqueza de Minas Gerais que é tão incrível. Entrevista Cultural Cataguases está falando aqui. Eu, Camilinha Nascimento, ela é a Camila Nascimento, então, prazer, Camila. Atualmente faço a faculdade EAD, né, ensino à distância, em licenciatura em música pela faculdade da Uninter em Cataguases, Legal aí em Minas demais. também. Bacanérrimo. Hoje também a gente teve essa oportunidade, né, Marcelo? A pandemia nos fez também. Caiu aqui. Acontece. Ainda não aconteceu nada, mas daqui a pouco meu cachorro vai dar um grito aqui de latido. A gente tá em casa, né? É É assim que que eu vou ler o funciona. comentário às vezes, aí eu puxo com força aqui um pouco mais. Enfim, mas tá tudo certo. Ô, Marcelo, mas é isso. Eu acho que é, é muito importante a gente trocar essas figurinhas, né? Quero te agradecer mais uma vez, viu? Porque Imagina. é Eu muito que legal contar agradeço. isso aqui. Tem muita gente, até próxima a mim mesmo, que não sabe dessa história toda, né? Imagina, Uhum. eu já tentei várias vezes resumir um pouco minha história, assim, mas são 10 anos de realmente muita história para contar. Então, te agradecer mais uma vez pela oportunidade, viu? Imagina. Prazer meu, eu que agradeço também. E a Camila, né, de Cataguases, está dizendo que ela vai tentar se inscrever na Bituca, quem sabe para o ano que vem. Poxa, vai lá, Camila. Bacana. Eles estão trabalhando agora em outro formato, né? Então, eu não sei até quando, mas a Bituca agora virou totalmente online. Então, tive alguns amigos que participaram desse novo projeto, né? Que é um Bituca de casa, para quem já foi aluno também e tudo. Eu não me inscrevi porque esse mês, como eu te falei, foi um mês bem conturbado, eu não ia conseguir me dedicar.
Mas eu aconselho todo mundo se inscrever, tentar, e se não passar também tá tudo bem. Acho que faz parte da vida. Legal, o Cristiano Pacheco dá os parabéns pela live e diz que é muito bom poder escutar essa história, uma história como Ô, essa. Cris, aproveitar aqui meu momento com o Marcelão para já te convidar para uma live comigo, viu? Só você falar o dia, a hora que eu que quero ouvir sua história e as pessoas que estão na minha rede também merecem ouvir, viu? Tamo junto. Estamos aí. Enfim, eu queria saber um pouco, né? Enfim, você falou da bituca, né? Um patrimônio, né? Para o país, né? Minas tem muitos patrimônios culturais, né? É, Inhotim, né? Enfim, as igrejas, né? é, Infelizmente, houve aquelas tragédias ali com Brumadinho, Mariana, né? Enfim, mas Minas é um estado com uma cultura, um estado imenso, né? Chega nossa, quase aqui onde eu estou no Distrito Federal e vai para a fronteira com Rio, São Paulo, enfim, estado fantástico, né? Você verdade. citou Milton Nascimento, né? Mundialmente conhecido, Clube da Esquina, tantos artistas, né? É um estado que tem uma diversidade de gêneros muito grande, né? Tem do metal do Sepultura, né? Patofu, música caipira, sertanejo, pop, Jota Tudo, Quest, cara. enfim, samba. Como é que você vê essa riqueza de Minas, né? E como que isso, essa riqueza toda te influencia, te marca, você como mineira, né? Enfim. Eu, assim, é engraçado porque se as pessoas fossem me rotular, né, quando me veem assim a princípio, as pessoas chutam que eu toco reggae, rock e tal, mas assim, por incrível que pareça, o meu maior contato foi com a música sertaneja, né? Na verdade, ela já faz parte da minha essência de vida, assim. Eu, desde criança, andava a cavalo, sabe? Meu pai é desse cara, da roça. Então, eu participava de concurso de marcha. Então, a música sertaneja sempre esteve presente na minha vida, desde criança. Então, a gente vem acompanhando esse sertanejo atual, né? Porque ele é comercial, a música sertaneja ela vem crescendo muito, mas tem aquela essência também daquele sertanejo que é daquele caipira mesmo, né? Então hoje eu tenho esses trabalhos aqui e em contrapartida, acho que Minas é surreal. Você pode passear por aqui e você vai ver de tudo. Inclusive, dá um alô pro Fabiano aí, falou do Felipe Luan, e realmente é uma dupla que eu aconselho todo mundo a conhecer, porque são meninos muito talentosos que trazem essa essência da música sertaneja, daquele sertanejo antigo que toca os corações das pessoas mais novas, mais velhas, né? Enfim, então meu máximo respeito ao sertanejo e muita gratidão porque o sertanejo me trouxe até aqui. Foi, sei lá, de 42 artistas que eu já acompanhei, mais da metade com certeza foram artistas sertanejos. Mas eu tive que ter muito cuidado com isso, porque isso acaba limitando a gente um pouco, né, Marcelo? Então, assim, eu tive a possibilidade de caminhar por outros caminhos também, para eu não ficar na mesmice, né? Não me rotular só uma musicista, uma percussionista sertaneja. Então, eu tive a possibilidade também aqui em Minas de tocar com pessoas que são do pop, que são da MPB. Na Bituca eu tive esse outro olhar da música popular brasileira, né, trazendo essa essência do clube da esquina, né? A gente tem muitos artistas lá, assim, meu próprio mestre de percussão, Serginho Silva, ele é de BH, né, um percussionista também super conceituado que traz essa essência da música mineira que durante muito tempo eu não tive contato. Então, hoje eu consegui diversificar bastante, assim, né? Eu tenho meu projeto, o Samba de Colher, que a gente traz a essência do pagode aí. Como eu te falei, a gente tem o projeto Donas da Roda, onde a gente reverencia as mulheres do samba, mas o Samba de Colher, o nosso projeto é pagode, aquele pagode também que é nostálgico, né? A gente conversando com essa música atual. Agora a gente está afastado dos palcos, obviamente, pela pandemia. O nosso retorno ainda está sendo em um formato menor de bar,
todo mundo formato bar, sentado. Então, não é muita proposta que a gente está acostumado a trabalhar. Então, a gente pegou esse tempo para dar uma afastada dos palcos mesmo, para preparar várias novidades, e a gente está produzindo um EP. Então, esse pagode também me levou para um outro universo. O pagode, as pessoas acham que tocar pagode é batuque, é bobeira. Cara, o pagode tem um dos arranjos mais difíceis de tocar, é uma harmonia muito difícil. Então, assim, foi no samba de colher que eu tive mais acesso com esse lugar profissional, que foi onde eu sempre quis chegar, sabe? De ter uma equipe, de ter ensaios, de ter uma partitura, de trabalhar só com mulheres, né, com musicistas também muito conceituadas, né, como Alessandro Crispim, que participou do The Voice, Tamires Rampinelli, Mari Assis. A Tamires é mestre em violão, a Mari é formada na bituca também, assim como eu. E a gente traz a Elô, que é a nossa nova frente como cantora, né, completando esse time com o instrumento vocal. Então, o Samba de Colher também foi uma outra realização de um sonho. Primeiro, de lembrar todo mundo que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, é muito difícil você ver uma banda de mulheres hoje, mas quando nós fundamos o grupo lá em 2018, existiam, tipo, 3 no mundo. No mundo não, desculpa, na nossa região aqui, né? Inclusive, a gente buscou essências também lá de trás, sabe? De mulheres que tocavam e cantavam pagode. Porque geralmente o lugar da mulher é cantando samba, né? Sambando. Mas a gente quis quebrar um pouco desse paradigma e mostrar que a gente tem capacidade de fazer tudo, graças a Deus. Dá um alô pro Pablo Garcia, que é um dos maiores tecladistas que eu conheço. New Groove, uma das empresas mais incríveis mundiais, tá, Nelly? Não tive a oportunidade de falar isso para você, mas muito obrigada, cara. Para mim, o que você desenvolveu, a New Groove hoje é uma das melhores empresas percussivas do mundo, ao meu olhar, tá bom? Então é um prazer trocar tanta experiência com você e aprender tanto contigo, viu? Pablo, saudade de você, meu amigo. Saudade, saudade. E é isso, né, Marcelo? É um adendo importante, assim, que é muita luta, né? A gente passa por várias dificuldades. Quem é artista aqui sabe que não é fácil, né? É muito corre, corre sem parar. Mas é muito gratificante essas pessoas que a gente passa a ter como irmão, né? Eu tenho irmãos na música que eu construí, eu tenho pessoas que graças a Deus sempre me respeitaram, sabe? Tem um ou outro infeliz que faz algum comentário por ser mulher, né? Por em algum momento achar que a gente é incapaz, mas na maioria das vezes, todas as pessoas que eu trabalhei, né? Assim como o Pablo e grandes outros músicos que eu tive a honra de tocar junto aqui, só somou e são pessoas que eu conto para o resto da vida. Então a música traz essa oportunidade, né? De você construir uma família a partir de um bem comum, né, para a humanidade. Porque eu não conheço ninguém que vive sem música. Você não vive sem música. Em algum momento você vai ouvir uma música. Então, assim, é uma honra trazer a música para o mundo, né, para tocar o coração das pessoas. Muito bacana essa sua visão da música. O Pablo Garcia, inclusive, falou, né? Mulherada da pesada, né? Sou fã de todas em relação aos projetos musicais que você estava falando há pouco. Muito E obrigada, João. a New Groove falou também, grande percurso da música brasileira, sobre Honra, a nossa querida Isabela. honra, Seu honra. trabalho é lindo, parabéns, diz o New Groove Official. Poxa, bacana, você tem umas visões assim muito interessantes, né, enfim, da música, enfim, do congraçamento, né, de que as pessoas, essa coisa estão ali tocando, né, enfim, irmanadas, né, muito bacana. Eu queria saber um pouco assim, quais são os seus assim, percussionistas favoritos, seus artistas favoritos, né? Você fala aí de uma influência da música sertaneja, mais Sim, tradicional, mais moderna, mas assim, sim. você toca samba, você toca muitos vários estilos. Quem são assim suas influências musicais? Marcelo, essa para mim foi a pergunta mais difícil de responder, assim, porque eu tenho muitas.
Nossa, tem muitos percussionistas aqui no Brasil, incríveis, fora do Brasil também. Mas eu cheguei num momento da minha vida, assim, de valorizar os de casa, sabe? Porque a Uhum. gente tá sem, a gente tem referências maravilhosas, né, de percussionistas. Eu tenho, por exemplo, mesmo se o Cris não tivesse aqui, ou se não estiver mais, o Cristiano Pacheco é uma grande referência para mim. Eu tenho algumas referências assim no meio sertanejo, né, como o Dié, Antônio China, tem o Felipe Cerqueira. Eu tenho contato com vários percussionistas aí que estão nessa frente com artistas nacionais, né, como Gustavo Lima, Henrique Juliano, esse nicho do sertanejo. Mas eu tenho muitos percussionistas aqui perto de mim que são grandes influências assim. Então, eu posso citar Rick Vargas, né, que foi um cara que desde o início da minha carreira, essa semana ele está até comigo aqui numa live na quinta-feira, se não me engano. O Rick foi minha primeira referência percussiva, assim. Hoje ele é professor, tem um trabalho muito lindo, então ele é uma das grandes referências para mim. Rick Gillen, que é um cara, ele é o regente e um dos diretores desse projeto percussivo que eu citei, né, que é o Muvuca, que faz um trabalho muito legal aqui. Tenho a Mari Assis, tenho a Bete Scassiati, são mulheres também que inspiram muito. Tem a Dani Amorim, que é uma grande percussionista brasileira, traz essa essência do forró e tudo. E eu tenho vários outros, inclusive no pagode principalmente, eu tenho muita dificuldade, porque são muitos percussionistas incríveis, assim, que fizeram história e tal. Mas o pagode eu tive referências além da percussão, sabe? O próprio Serginho Silva, né, uma grande referência, que foi meu mestre lá na Bituca. Mas eu te confesso que são muitas pessoas para citar, assim, fica até injusto. Eu citei Uhum. alguns aqui que são pessoas que realmente eu estou sempre ali aprendendo, trocando, mas tem muita gente que me faz ser essa percussionista, assim, sabe? Que está sempre em busca da evolução e sempre uma eterna aprendiz, né? A percussão e a música é isso, te tira da zona de conforto o tempo todo. Uhum. O Cristiano Pacheco, ele tá aí sim, ele falou, você é inspiração, Bela, gratidão. Eu que Massa. agradeço. Legal. E o seu, em relação ao sim, você toca com artistas de variados estilos, né, variados projetos, mas Sim. se você fosse assim, pensar um pouco sobre a sua essência como artista, como percussionista, como percuterista, que a gente vai falar disso já já também, seu estilo, como é que você imagina seu estilo assim? É, tem como definir, dizer assim, um estilo de percussão que você tem? Uma que característica assim você vê, por exemplo, na sua música, do jeito, do seu Uhum. jeito de tocar? Legal. Eu acho que assim, a minha maior assinatura de mais original assim que eu executo é realmente a minha percuteria, porque é uma coisa minha, né? A gente tem referências, então tudo que a gente estuda, tudo que eu aprendo, principalmente pensando em um outro set de percussão, né, que seria para acompanhar a banda. Então, ali o Chris sabe muito bem como é que é, o Nelly da New Groove também. Então, a gente usa timbal, par de congas, a gente usa efeitos, a gente usa bongô, né? Tem infinitos instrumentos que a gente pode utilizar. Mas eu percebo que quando eu estou nesse lugar, eu tenho meus momentos de improviso, né? Claro, mas eu estou sempre seguindo ali um ritmo, né? Conversando de uma forma mais simétrica, respeitando ali uma partitura, um ritmo, o que, que eu vou executar agora, talvez uma independência entre dois instrumentos, né? Usa-se muito no sertanejo. Porém, a minha maior assinatura mesmo de originalidade que eu desenvolvi é realmente a minha percuteria, né? A forma que eu executo ali, porque eu tento trazer essa base pensando que quando eu acompanho artistas acústicos, né, nesse formato da percuteria, não existe uma batera. Então, a minha percuteria, ela traz essa essência do groove da batera, né, que ele traz muito cravado aqui, e sem perder o floreio, né, o molho que a gente chama da percussão. Então, acho que isso é muito meu, assim,
o Cris pode montar uma percuteria para ele, mas não vai ser idêntica à minha. Então, acho que o que eu mais consolidei enquanto um produto original é o que eu faço com a percuteria, né? Que é composta com o carrom. Hoje, fazendo... Fica difícil de imaginar, mas assim, lá no meu Instagram tem várias fotos e vídeos também. É melhor para vocês assimilarem o que eu estou falando. Mas eu uso hoje uma base da percuteria, né? Que ela é composta por esse carrom, que eu uso de lado, fazendo só o bumbo nele, né, da bateria. Então, eu utilizo só o grave. Uso uma caixa, que é a caixa convencional de bateria mesmo, que as pessoas já estão mais acostumadas a ver, mas num tamanho menor, né? Numa afinação propícia para o que eu apresento. Um prato, uma meia-lua no meu pé e um carrilhão, um bongô. Aí depende muito do artista que eu vou acompanhar, do que o repertório dele pede. Mas a minha percuteria, sem dúvida, é o que é a minha pupila, assim, de tipo, a galera vê montada e sabe que sou eu, né? Isso é muito legal. Uhum. Bacana. Você usa, no caso, a percuteria mais assim para shows assim mais acústicos com alguns artistas. Isso. Ele atende, na verdade, até uma estrutura maior, sabe, Marcelo? Se eu plugar, microfonar tudo, atende um público bem maior, assim. Inclusive, já levei minha percuteria também nesse formato. Mas o intuito é que realmente atenda essa acústica, né? Uns lugares microfonados, outros lugares mais acústico. Então, eu tenho uma caixa Carrom também, que é muito legal, né? Que é da minha parceira Jama Percussões, que traz esses instrumentos mais orgânicos, assim. Então, muitos efeitos, tudo reciclável. E aí, minha caixa Carrom acaba atendendo muito, porque a gente voltou para um formato muito reduzido, né, Marcelo? A música está voltando, mas assim, pelo menos aqui, Uhum. em Juiz de Fora, na região, ainda de uma forma muito pequena, sabe? Então, eu preciso ter um set compacto aí que atenda essas pessoas, né? Esses artistas, que hoje a maioria dos shows que eu rodo é nesse formato. Dá um alô pro Rafaelzinho aí, também sertanejo, Elô Mendes, tinha citado ela aqui antes, né? Ela é integrante do Samba de Colher. Dá um beijo para Jade, cantora excepcional, é uma artista que eu trabalho praticamente desde o início da carreira, então sou muito grata porque aprendo muito com ela e faço também um papel da produção, né, no trabalho da Jade, então me tira muito da caixa, me faz estar sempre em busca de evoluir, né? Além do meu instrumento em si, com esse outro olhar. E dar um beijão para o João Cordeiro, que também é uma das minhas referências aí. O João é um grande baterista, que tem uma qualidade maravilhosa, dentre tantas, que é a leitura, né? Que foi um assunto que a gente trabalhou aqui, que a gente discutiu um pouco antes. E o João é esse batera que você pode contratar hoje, mandar o repertório, ele vai escrever e vai ler. Então, isso ainda é minoria no nosso ramo, né? De bateras e percussionistas, mas o João também é uma grande referência para mim, enquanto baterista, enquanto empreendedor, enfim, o João é um grande artista no meio musical aqui da região. Bacana. E você também faz produção, né? Enfim, que trabalhos você tem, como tem sido essa questão da produção? Você falou há pouco, né, de como é que é o seu olhar de produtora? Ô Marcelo, o lugar da produção também foi outro lugar que eu caí de paraquedas, né? Porque no samba de colher a gente mesmo fazia tudo. Então cada uma fazia não, a gente faz até hoje. Então a gente se separou assim, né? A gente tem a Tamires e a Lelê, que são as diretoras musicais, então elas cuidam do arranjo, enfim, dessa estrutura. E na época eu acabei cuidando dessa parte de venda de show, né? Que eu sempre fiz isso, sou vendedora também. Desde o meu primeiro emprego lá com 17 anos eu sou vendedora. E a produção, eu acho que
eu já fazia, mas eu não sabia que aquilo era produção, enfim, eu não tinha esse olhar, né? Eu fazia sem saber. Mas o samba de colher me colocou nesse lugar. Então, assim, eu percebi ali a partir da banda como é importantíssimo você ter um produtor. E, assim, o assunto produção, ele é muito amplo. Você pode ser um produtor musical, um produtor de campo, né? Você tem vários nichos ali para seguir enquanto produção. Eu, com a Jade, quando é necessário, né, é uma minoria, mas se necessário eu faço essa produção de campo, que é o corre mesmo, ajeita aqui, se o microfone da pausa está ali, cuida do músico, né? Então, o produtor, ele é alguém que passa a raiva pelo artista, porque Uhum. você cuida, você prepara tudo, né? Então, a produção, ela faz o contrato, ela tem esse... Eu, pelo menos, no Samba de Colher, o meu papel é mais esse, né? E agora também estou atuando mais firme com a Tamires, né? A partir da nossa empresa, que a gente também vai falar um pouquinho, mas a gente vem com essa produção desse contato, assim, do cliente, de deixar uma logística pronta, fazer um rider, enviar o rider, conversar com fulano, conversar com ciclano, contrato operador de som, enfim. Esse é um nicho da produção que eu passei a fazer na minha banda, né? E com a Jade é isso também, é deixar um contrato pronto, ser alguém que fala por ela, assim, tanto no momento do contratante fechar o show ou qualquer outro pepino, né? Mas a produção, ela é muito importante e eu percebo que muita gente acaba falando, se nomeando, né, numa produção, Uhum. mas assim, de uma forma mais... Não é brincadeira, sabe? O Uhum. produtor, ele tem um papel muito importante, assim, na carreira da banda. E depois que eu tive a oportunidade também de ter alguém, né, sendo eu ou não, que no caso a Lara era a integrante, né, hoje a Larinha não está mais fazendo parte do time da frente ali do Samba de Colher, mas a Lara também é uma puta produtora e é muito importante você ter alguém nesse lugar, mas sabendo o que fazer, sabe? Então, assim, Uhum. eu te confesso que a produção é um assunto que eu gosto de aprender e estudo cada vez mais, porque pode ser o maior amigo do artista, mas também pode levar para um lugar que passa a ser dois problemas, sabe? Então, eu tento, no lugar da produção, eu penso assim, o que que eu posso fazer que eu gostaria que fizesse por mim enquanto eu estou no palco? Então, o que que eu posso evitar para quem está ali, sabe? Porque já é uma preocupação tremenda você estar ali no palco, você se preparar para tocar, enfim. Então, o produtor, ele tende a ser essa ponte ali entre o problema e a solução, né? Acho que é isso. É isso que eu tento executar, pelo menos. É uma bagagem, né? Uma grande bagagem também que você vai ganhando, né? Com essa uma experiência, né? Demais. Mas, assim, eu te confesso que também eu tenho que me educar muito, porque nos projetos que ainda não tem isso muito bem definido, a gente fica mal acostumado, a gente fica bem acostumada, né? Depois que eu percebi o lugar que a gente pode chegar quando tudo é certinho, então o Samba de Uhum. Colher, ele alcançou uma proporção muito bacana em pouco tempo, por isso. Porque a gente sempre foi profissional, a gente sempre levou tudo à risca ali, com seriedade, sabe? Não é oba-oba. Então, eu percebi que se você trabalha dessa forma, você segue um caminho. E se você trabalha da forma daquela vez que eu te contei, do improviso, chega, Uhum. toca, não sabe a hora que começa, não sabe a hora que acaba, fica ali no boca a boca, isso acaba prejudicando um pouco o nosso lugar, sabe? Porque a gente tem que, na maioria das vezes, estar lembrando as pessoas da nossa importância, né? Da forma que a gente merece ser tratada. Infelizmente, não são todos os lugares. Então, o produtor também ele está ali para lembrar o contratante ou quem quer que seja que o nosso trabalho merece respeito como qualquer outro. Exatamente, profissionalismo, né? Você tem 10 anos de carreira, né? Completou agora, né? E vi que você falou que a gente conversava, enfim,
que há 3 anos, né, ou seja, em 2018, né, foi um ano que, digamos, que te representou um marco divisor na sua carreira, a palavra que você usou, até num material que você me passou. Por que 2018 teve essa importância para você? O que aconteceu de especial naquele ano? Olha, o 2018 foi um divisor de águas porque foi quando eu dei um basta em mim mesma, assim, na minha parte capitalista, assim, sabe, Marcelo? Porque de 10 anos até 2018 eu conciliei a música com o comércio, né, com um outro emprego. Então, eu Uhum, trabalhei muitos anos em um shopping, né, em duas lojas, marcas multinacionais. Então, 2018 foi o ano que eu bati o martelo e falei: agora não tem mais Isabela para ninguém a não ser para música, né? Era um chamado que eu já vinha sentindo há anos, mas que exige muita coragem, porque você viver de música e depender da música financeiramente é uma grande responsabilidade. Então eu já vinha com essa ideia, com esse sentimento há muitos anos, mas 2018 foi a gota d'água para mim, assim, sabe? Eu cheguei no momento que se eu não me dedicasse só para a música, se eu não confiasse que ia dar certo, eu ia seguir um caminho muito ruim, assim, comigo mesmo profissionalmente. Então, eu decidi, mesmo com as dificuldades, né, mesmo com os obstáculos, com as pessoas que se preocupavam e se preocupam comigo, dizendo: Isabela, é muito arriscado, bem ou mal, você tem o seu salário, né? Mas como eu tinha também citado para você, eu não sei se é mais ou menos nas coisas, o limite, se eu me sentir limitada, isso me incomoda. E eu percebi que foi a hora. Então, em 2018, eu larguei tudo e falei: vou viver da música e seja o que Deus quiser. E Deus quis e assim que foi. Então, me lembrou que eu poderia confiar na música, que eu não ia ficar desamparada, né? uhum. Bacana. O principal é você fazer o que você quer, né? Enfim, seguir o seu sonho, né? O seu destino, o Mas seu é muito caminho, difícil, né? né, Marcelão? Uhum, É uma decisão muito difícil de se tomar, que inclusive vi muitos amigos talentosos desistirem da música para seguir outro caminho por isso, porque não é fácil, sabe? Então, todo mundo que se dedica para a música inteiramente, eu já tenho meu máximo respeito pela coragem, porque não é brincadeira. Mas eu também acho que se você não tem coragem, você não chega lá. Então, é isso. Eu me trouxe esse poder, assim, de mim mesmo, sabe? Tipo, eu posso falar para as pessoas falarem para fazer o que o coração dela vibra. Ah, Isabela, mas isso é muito complicado. Aí é com a pessoa. Se você me pedir um conselho, é esse que eu tenho para te dar, porque foi isso que eu fiz, né? E uhum. foi muito gratificante mesmo com os obstáculos. É muito gratificante. Legal. Uma curiosidade assim, quando você, por exemplo, vai fazer um show, você até falou do começo, né? Acho que foi o primeiro show, um dos primeiros, logo no começo da live, né? Que uma amiga sua, uma cantora sertaneja, te chamou e tal, e aí você começou, foi tocando com as pessoas e tal. Quando você vai, por exemplo, gravar ou fazer um show com um artista, né? Enfim, um artista que está te contratando, não necessariamente. Evidentemente, nos seus alguns projetos você tem mais liberdade de criação, enfim, como você falou, de improvisar, enfim, de fazer mais como você quer. Mas, E evidentemente, como instrumentista, há momentos em que você é contratada para um show, para uma gravação, e aí você tem que tocar de acordo com o que o produtor, ou o arranjador, ou enfim, o artista quer. Como é que funciona esse diálogo quando você, por exemplo, vai fazer um show, sei lá, ou com sertanejo, ou samba, enfim, independentemente do estilo? É, Nossa, que linda, disse o Ryan Desenhos. Te fez um elogio aí. muito obrigada. O que acontece, Marcelo? Eu tenho dois métodos diferentes assim para esse tipo de Uhum, coisa. Para uhum, gravação, geralmente, quando quem faz o contato comigo é o artista propriamente dito ou o produtor musical, né? Muitas das vezes eu nem tenho contato com o artista direto. Então, a gravação, eu tenho mais esse contato com o produtor, né? Com o arranjador.
Mas, geralmente, quando a ideia chega para mim, eu tenho bastante liberdade para criar em cima daquilo ali. Mas, obviamente, eu recebo a guia da música, né? Ouço, opino o que em relação aos elementos, ao que eu pensei, e a pessoa adere àquilo ali e confia totalmente. Mas eu deixo também totalmente aberto para a pessoa, para o arranjador ou o próprio artista me determinar a forma que quer, né? Ou pelo menos os elementos. Ah, Isabela, tem uma guia sertaneja e eu acho que vai casar tal e tal instrumento. Você acha? Se eu ouvir, me passa a ideia. Mas na gravação, geralmente, essa criação do arranjo da percussão, ela vem de mim. Mas ela só bate o martelo depois que o produtor aprova ou não, né? Já no caso do show em si, a gente costuma respeitar mais o arranjo original da música. Pensando que o sertanejo também ele é muito diversificado e é um ambiente que transita muito freelance, né? Então, existem os artistas que têm sua banda base, mas existem outros artistas que tá sempre tocando com músicos freelance, né? Enfim, que é o meu caso. Então, nesse caso específico, a gente respeita ou tende a respeitar os originais. Até porque, muitas das vezes no freelance, você não tem esse tempo de ensaiar, né? Então, a gente ouve a partir do que é original e a gente, claro, pode adaptar uma coisa aqui, uma ali, mas a gente segue um cronograma ali do que a música original traz, né? Para que todo mundo possa fazer o mesmo, né? Ninguém engolir ninguém e tudo. Já no Samba de Colher, que é um projeto próprio, a gente tem arranjos que a gente modifica todo. Então, você entrar lá no YouTube do Samba de Colher, você vai ver que a gente regravou Bom Bocado numa versão totalmente nossa. Então, mas isso requer tempo, ensaio e dedicação. Né? Então, para você criar algo em cima do que já existe, enfim, eu acho que não dá para você fazer ali diretamente. Você tem que ter um tempo para organizar, criar. Então vai depender muito da forma que o artista trabalha, né? Hoje o jeito que a maioria que eu atendo é no 3, 4 meses do que já existe, a gente segue o baile. A não ser que tenha uma autoral já gravada, a pessoa me manda o link do Spotify, eu ouço e reproduzo daquela maneira. Uhum. Bacana, e aí até retorno para algo que você falou sobre quando você estava na Bituca, né, da questão entender o coletivo. Cantora Maria Eduarda tá mandando um alô aí, Três Corações. Te amo, Maria Eduarda! Maravilhosa, é uma das grandes cantoras sertanejas, inclusive dividiu a Bituca comigo. É um dos presentes que a Bituca me deu. Bacana. Você falava dessa questão, né, que às vezes a pessoa vai tocar percussão e a bateria e acha que tem que ficar o tempo inteiro. Isso não acontece só com percussão e com bateria, mas muitas vezes acontece, por exemplo, com até guitarra, né? O cara vai tocar e quer ficar solando o tempo inteiro, ou um baixista, ou mesmo um tecladista, e quando nesse trabalho conjunto sempre é muito importante essa noção do coletivo, né? Você falava isso. E acho que isso deve contribuir também para quando você vai tocar, vai gravar, enfim, de Com entender a sua certeza. música num contexto, num contexto com outros artistas e músicas. Sim, eu acho que a educação musical, ela também foi uma bagagem que fez diferença demais para minha carreira, porque existem lugares e lugares, shows e shows, projetos e projetos, músicas e músicas. Então tem algumas músicas que a percussão vai sobressair, tem outras que nem tanto. Tem shows que eu apareço mais, tem outros que eu só estou acompanhando mesmo. Então, na verdade, o desafio ele é mais meu, né? De saber estar em vários lugares. Então, eu tenho vários personagens assim dentro da minha carreira, né? Que eu preciso executar dependendo do trabalho que eu estou fazendo. Então, é uma coisa que eu tive que me educar muito também. Tipo, como provar para o cantor que você pode tocar baixo e ter uma percussão? Como falar para o cantor que eu posso somar assim ou assado, né? E como também ficar em silêncio e não falar nada, porque recebeu o seu e ir embora e cumprir o combinado. Então, eu passo por
esses processos assim, às vezes, hoje menos, né? Uhum. Mas quando eu fazia, sei lá, tive época de fazer 6 shows por semana, e cada dia era uma Isabela diferente exercendo um papel ali com cada um. E eu acho que isso é bem legal, né? Traz essa diversidade, assim, te prepara, eu acho que para lidar com um pouquinho de tudo. Uhum. Em 2019 você fez mais de 250 shows, né? Como é que foi essa maratona aí? Então, foi a resposta do universo quando eu decidi largar tudo e viver da música, né? Porque eu não tinha tomado essa decisão desde então por medo da falta, né? Medo da falta do dinheiro. Eu sempre fui independente, então sempre banquei aluguel, meu carro, minhas necessidades de vida, né? Até vir a pandemia. Então, 2019 fazer 250 shows teve esse lado, tipo assim, confia que vai rolar, porque eu tinha um horário muito vasto no shopping, né? Então isso me limitava muito, por exemplo, eu não podia fazer show sábado à tarde. Pô, sábado, dia que você fazia 2, 3 shows, 2, 3 shows, quando eu tinha saúde para isso, né? 2 ainda vai, mais 3 acho que eu já não aguento mais não. Mas assim, então, além de fazer vários shows porque eu saí do shopping, foi muito gratificante, assim, esse corre, né? Pega aqui, monta ali, grava, faz um dia percuteria, faz outro dia com banda, faz esse corre de mais de um show por dia com mais de um artista. Então foi uma maratona assim muito gratificante, muito cansativa. Eu sempre tive, eu tenho essa pegada de vida corrida assim já há muitos anos, sabe, Marcelo? Antes, né, por causa disso, porque eu vivia o shopping e a música, então eu não tinha vida social, porque trabalhava final de semana com a música e de segunda a segunda no shopping. Depois a música veio com esse corre aí de 250 shows no ano, então também continuei sem tempo. E aí até vir a pandemia, né? Então eu tive essa trajetória aí encerrando minha minha trama aí antes da pandemia, né? Então foi um grande marco assim para minha carreira. Acho que é um número muito satisfatório, né? Pensando em colaborar aí com o meu currículo e tal. Acho que foi uma grande jornada, Nossa Senhora. É muita bolha na mão. Eu, inclusive, hoje estou com a mão Hum. toda arrebentada, porque brinquei com a Mari, né? Que eu tava com mãozinha de alface, porque a percuteria eu uso baquetas, então o grupo percussivo lá é tudo mão, então eu tô com uma bolha por dedo hoje. Nossa, machuquei todinha. Faz parte. Uhum. E aí, como você bem falou, veio a pandemia, né, no início do ano passado. Como é que a pandemia afetou? Enfim, afetou a vida de todo mundo, né, mas muito de pessoas ligadas à cultura, à música, né, às artes, né? Você, pessoalmente, como é que você foi afetada por essa, enfim, essa loucura aí da pandemia? Olha, eu te confesso que eu fui, como todo mundo, pega de surpresa, né? E fui 100% prejudicada, porque eu saí de 250 shows para mais de 30 shows cancelados, né? Então, isso gerou um desespero enorme financeiro, obviamente, né? E sentimental, espiritual, eu fiquei muito mal os primeiros meses. Lidei de uma forma bem complexa, assim, e semana passada fazendo lives, assim, com artistas, né, com amigos que fazem parte dessa trajetória e uns estão mais próximos, outros não tanto, né, pelo corre mesmo da vida, mas eu fiquei muito mal no primeiro momento. Então, assim, hoje eu tenho para te dizer, eu vou encerrar minha fala enquanto pandemia, que assim, hoje eu sou grata à pandemia por ter me tirado de um lugar e me feito reinventar tudo. Eu me reinventei inteira, assim como várias pessoas, mas até eu chegar nesse lugar de conseguir me movimentar novamente, foi um período um pouco complexo, assim, porque eu parei minha vida financeira, minha banda que estava vindo quebrando tudo parou de vez, fiquei sem ver as meninas tempos, né? A gente é uma família, então a gente está acostumada, a
e estava acostumada a estar juntas, todo mundo na mesma casa sempre, arrumando, tocando. Então, além de ter essa quebra da troca presencial, afetou minha vida. Eu tinha acabado de investir R$ 5.000 no instrumento, e aí aconteceu tudo isso, né? Então eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Eu e a Jade fizemos uma rifa musical também. A gente foi se virando como Deus, sabe, Marcelo? Mas foi um período muito Uhum. complicado. Eu trabalhei de Uber, trabalhei no restaurante de uma amiga, porque eu também não tenho medo do trabalho, então se precisar Uhum. voltar para esse lugar várias vezes, embora eu não seja o que eu almejo para mim, se for necessário, tá tudo bem, mas foi bem difícil. E aí, Uhum. depois de uns meses, eu fiquei bem triste, assim, aquela coisa, né? Bem depressiva mesmo, Uhum. bem deprimida. E aí, depois sair desse lugar foi graças a muitas pessoas, né? Parceiros aí, como a Diama Percussões que eu citei, a Bashwood, que são minhas patrocinadoras aí de instrumentos, né? Várias outras coisas que eu fui conquistando, a ajuda de amigos e amigas financeiramente. Eu tive a oportunidade de ter também o acompanhamento terapêutico através de parceria. Então, eu tive ajuda de vários lados para me tirar desse lugar. Mas mexeu muito comigo, porque além de ter acontecido isso comigo, eu ainda tive recursos, né? Tive uma família, tenho uma família que pode me ajudar a fazer por mim, né? Uhum. Me dar um teto, me dar um alimento. Mas eu vi muitos amigos desistindo de tudo, vendendo tudo que construiu, porque tinha que pôr a comida na mesa. E aí a gente se sente impotente também ao mesmo tempo, né? Enfim, foi um misto de sensações, mas pensando que estamos quase 2 anos de pandemia, eu percebi também que só eu mesma poderia me tirar desse lugar, né? E pensar, tá, beleza, já chorei, tive meu luto de meses, agora o que que eu posso fazer para sair desse lugar? Pensando que a música foi o que eu escolhi viver para sempre, como que eu posso fazer para perdurar isso, né? Como é que eu posso fazer para o meu show continuar? E aí surgiu a ideia da empresa, surgiu a ideia de trabalhar mais nas autorais, que são coisas que te pedem tempo e com a rotina que eu tinha não era possível. Então a pandemia me tirou desse lugar, tipo, beleza, Isabela, você está há 10 anos fazendo show, você é do corre, da rua, mas se você quer perdurar na música, você precisa ter outra alternativa, porque daqui 20 anos você não vai estar aguentando essa batida de show mais que você faz hoje. Então, quais são as alternativas para manter a chama do seu trabalho viva? Né? E foi para esse lugar aí que eu caminhei, junto com o meu autoconhecimento, tudo que eu gosto e acredito, para ter força para voltar a caminhar. Foi um pouco por aí. Legal. É, belo relato, né, seu, né, enfim, de que por mais que haja dificuldades, né, com apoio é possível e força de vontade também, várias coisas, muito, muito emocionante ouvir você falar isso, né, e também da forma como isso afetou os outros também, né, tantas pessoas afetadas, aí sem falar nas mortes, né, Nossa, são sem falar da 600 mil, dor né, e das perdas, né? é, Eu, inclusive, tive pessoas aqui próximas, né, que perderam entes queridos. Então, assim, meu máximo respeito, sabe, a todas essas perdas, assim, toda essa dor que a pandemia trouxe, né? Eu não romantizo isso de forma alguma. Tô contando meu relato pessoal, mas uhum, assim, entendo a dor de todas as pessoas, entendo a entrega, né, ao medo que a gente está vivendo, mas, assim, eu sou uma pessoa que acredito muito, né, em Deus de forma bem maior do que talvez possa parecer e da minha maneira, né? Mas eu sei que também a pandemia foi um convite bem maior para uma transformação na humanidade que já precisava ser feita há muito tempo. Então, para a gente rever nossos valores, né? Para a gente perceber que existe muitas coisas além da matéria, né? Além do dinheiro, além do carro foda, porque na pandemia, se você tinha uma bicicleta, uma BMW, ela estava na garagem. Então, o que importa, o que a pandemia me fez pensar é tipo, eu valorizo minha família o quanto eles merecem.
eu dedico tempo para minha família como eles merecem, eu agradeço pela minha vida, eu dou valor à minha vida, né? Então, são reflexões muito profundas, assim, que eu cheguei à conclusão e que tentei trazer para as pessoas que me pediram ajuda, né? Assim como eu fui ajudada. Então, é mais ou menos por aí. Existe uma linha muito tênue entre essa dor, né? Entre essa tragédia mundial com uma evolução, eu acho, da humanidade que eu ainda acredito e julgo muito necessário, inclusive. É que venham dias melhores, né? Virão, com certeza, uma hora. Se Deus E quiser. o pessoal, acho que é R Reforma Santa Clara, mandou um alô, disse que estava com saudade de você. Acabou que eu parei de ver os comentários aqui, por isso que eu tô mais quietinha, tá? Mas todo mundo que tá aí, um beijo Na grande, medida né? do possível, eu vou lendo alguns aí. Enfim, Maravilha! e agora como é que está essa retomada, enfim, da vida artística, cultural? Não sei como é que está como é que tá o ritmo da vacinação aí em Juiz de Fora, na região Minas. Tá bom? Já tá, a coisa está um pouco mais segura? Como é que vocês estão vendo aí? Então, a vacinação aqui em Juiz de Fora, pelo menos, a gente não tem nada a reclamar, né? Hoje está vacinando adolescente já de 16 anos, então a gente já vai para a segunda dose, né? Então, essa geração que seria e é nosso público em massa já está aí praticamente, para não dizer 100%, porque não tenho como provar, pelo menos com a primeira dose já encaminhada e a segunda, eu, por exemplo. Como eu tomei a AstraZeneca, minha segunda dose é final de outubro. Mas a Jade, por exemplo, que é mais nova que eu, 4 anos, e tomou a Coronavac, já vai tomar a segunda dose essa semana. Então, Uhum. acho que a gente está. Pô, acho que a gente está caminhando bem, mas ainda existe o medo, ainda existe o vírus, enfim. Então a gente está voltando de forma gradativa, tendo que contar com a colaboração de várias pessoas. Então, hoje os lugares que eu toco, de certa forma, cumprem tudo que está sendo pedido, né? Então, todo mundo sentadinho para transitar, máscara, álcool, então, a distância, obviamente, entre as mesas, né? Enfim, a gente está voltando desse jeito, mas ainda muito, como eu te falei, muito restrito. Então, a gente ainda fica refém ali. A fiscalização pode bater? Será que podem mandar parar? Será que vai ter o cachê no final do show? Será que vai dar tudo certo? Então, eu vejo ainda uma vulnerabilidade nessa volta. Fora que é uma briga ainda também por cachê, né? O músico, ele já tem essa briga aí por um cachê justo, eu acho que não é de hoje, e também colocou a gente nesse lugar ainda de uma vulnerabilidade do contratante. Ah, mas tá difícil, ah, mais isso, ah, mais aquilo. Então, eu percebo, sou muito grata por essa volta, tá com certeza já me ajudando muito mais do que eu poderia citar, mas ainda não está do jeitinho que a gente gosta, até porque a gente não está totalmente seguro, ainda tem muita gente é, vulnerável, né? E a gente quer. Uhum. A música, ela traz alegria, ela é contato. Então, assim, o tempo todo tem que ficar pedindo para as pessoas sentarem, né? Ainda existe uma barreira entre nós ali. Mas necessária, eu acho que essa volta tem que ser dessa forma mesmo. Existem as pessoas que fazem ainda o que não devem, né? Ainda tem muito clandestino, festas clandestinas, totalmente irregulares, então a gente acaba pagando um pouco do pato aí dos irresponsáveis, né? Sem querer ofender ninguém. Mas é isso, Uhum. acho que a nossa volta é gradativa. Eu espero ansiosamente que ano que vem a gente tenha mais tranquilidade para a gente trabalhar. Legal. E você criou uma empresa, né, com a. Você citou ela, né, sua parceira também de trabalhos musicais, Tamires Rampinelli, né? Audiovisual Laboratório de Transformações. Qual o objetivo dessa empresa? O objetivo da empresa é transformar as pessoas mesmo, né? A gente hoje é também um desafio, porque assim como eu, a Tamires é uma pessoa também que não se limita
Então, a nossa empresa tem essa essência, ela não tem uma... Não consigo limitar a empresa para você, mas o objetivo é transformar a vida das pessoas, né? Transformar a carreira artística, falando voltado um pouco mais para o nosso nicho, né? Musical, artístico. Então, hoje a gente acabou de consolidar uma mentoria onde a gente traz essa transformação de uma forma muito bacana em aulas, né? Hoje a gente tem o formato ao vivo, mas a gente está transformando isso em uma mentoria gravada, com o intuito de trazer a pessoa para o olhar do universo digital, né, Marcelo? A pandemia, como nos trouxe muitas coisas, nos trouxe essa reflexão e a facilidade do home office, da internet ser uma fonte de renda, ser uma forma de trabalho. Então, a nossa primeira mentoria traz essa transformação que foi o que aconteceu conosco. Como se inserir nesse universo digital, né? Como entender que o seu produto, ou você mesma, no meu caso, eu sou meu produto, Tamires é o produto dela, a gente tem a banda como produto, mas para qualquer nicho que seja, eu acho que é muito importante as pessoas terem esse nível de conhecimento que hoje o marketing digital é o lugar que mais te dá possibilidade de renda sem sair de casa, sem pagar um aluguel para quem é comerciante, né? Então, assim, não é anulando, não. Não é anulando o presencial, não, porque eu acho que é impossível anular. Mas é agregando. No ano de 2020, o mercado, o marketing digital cresceu 40%. Isso em reais significa 100 milhões de reais. Então, assim, é muita grana. E aí eu passei a estudar isso, né? A Tamires passou a estudar, a gente começou a investir em cursos. Por quê? Porque eu percebi que de 100 milhões de reais que o marketing digital estava trazendo em um ano, eu não estava recebendo um centavo. Estava aqui endividada, né? Passando perrengue, porque fui totalmente prejudicada. Então, assim, eu acho que todo mundo merece ter acesso a essa informação. Então, o nosso primeiro produto em aulas traz isso, né? A gente traz essa essência de que primeiro você precisa mudar dentro para depois chegar aqui fora. E a gente tem um método bem legal, assim, a gente trabalha com teorias dos funis, né? E a gente traz tudo para uma realidade muito próxima, sabe? Porque a gente quer mudar a vida das pessoas mesmo. A gente já tem uma noção de que antes a gente tinha para depois ser, né? Então, lá depois da Segunda Guerra Mundial, fazia sentido você trabalhar 30 anos, financiar uma casa 30, para quando você tivesse 80, você ser feliz. Hoje a gente está passando por uma era planetária e aqui não é diferente, né? Então, a gente hoje, o convite que a gente tem é seja para depois você ter. Então, eu quis criar uma empresa que eu pudesse transformar vidas para depois isso me gerar renda. Então, eu quis inverter essa ordem, né? Eu, enquanto materialista, percebi que eu precisava virar um pouco dessa chave. Então, o que eu posso fazer pelo outro para que vale a pena esse dinheiro, né? Eu Uhum. tenho, para mim, tudo é energia e o dinheiro também. Então, a empresa veio com esse olhar de fazer o bem pelo outro e receber por isso de uma forma justa. Acho que é um pouco por aí. E a gente tem outro projeto em desenvolvimento que é voltado para o artista. Então, seja você um cantor, uma dupla, um musicista, a gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo para trazer esse olhar profissional, né? Então, assim, você, beleza, você toca na noite, tá, em bar, mas você tem uma logo, você tem um contrato, você tem um rider, você tem uma proposta para conversar com o seu cliente, você tem um segmento de rede social que atraia o seu futuro contratante. Então, a gente tem desenvolvido esses dois projetos inicialmente e hoje, enquanto audiovisual, a gente é a produtora também da Jade Garcia, né, que é a nossa pupila aí sertaneja, e a gente tem o Samba de Colher, que está ainda embaixo dos panos, mas também passando por uma transformação muito bacana. Nossa, legal demais. Isabela Queiroz, eu queria te agradecer. Chegamos aí a quase 1h20 de live. Queria Eu que agradecer agradeço. imensamente
você ter estado hoje aqui com a gente para falar dessa sua belíssima carreira, da sua belíssima trajetória, desses seus trabalhos fantásticos. E, enfim, e você que não só é uma grande artista, percussionista, percuterista, produtora, mas também, pelo como a gente vê você falar, você é um ser humano fantástico, por esses seus Obrigada. projetos. Parabéns aí por essa trajetória incrível e que e que ela dure por muitos e muitos anos e seus projetos estourem aí, né? Lid Neto tá mandando um abraço aí, a Lid Neto, eu acho. Beijo, Mas Lid, minha amiga do coração. Tá aí comigo desde o início, desde que eu não era ninguém, eu já tinha amigas como ela. E eu que te agradeço, tá, Marcelo, pelo pô, convite, pela paciência. Você vem tentando fazer contato comigo imagina, há um bom tempo, então, assim, eu já te pedi perdão várias vezes, né? Minhas amigas imagina. sabem que é assim. É uma Aham. vida muito corrida, então às vezes eu acabo sendo um pouco falha mesmo e ausente, Não, mas imagina. em prol de algo muito maior. Então, muito obrigada pelo carinho que Oh, você imagina. lidou, pelo respeito que você tem comigo, com o meu trabalho, tá? Parabéns pelo Te trabalho que você agradeço faz também. também. Parabéns por ser quem você é. Eu amei. Obrigado. Foi muito bacana reviver também histórias aqui com você que eu já não lembrava e a gente às vezes esquece de agradecer pelas pequenas conquistas, né? E eu estou num momento de muita reflexão nesses 10 anos de carreira. O que já foi sonho para mim um dia intocável, eu já alcancei. Então é muito bom a gente ter um objetivo lá na frente, mas a gente valorizar tudo que a gente já viveu, né? E você trouxe essa possibilidade para mim hoje. Então, muito obrigada, que a gente tenha outros papos aí. Sempre que você precisar, eu estou às ordens, tá bom? Obrigada a todo Nossa, mundo que assistiu com a gente aqui. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, fiquem à vontade para me seguir aí nas redes sociais. E é isso. Obrigada por tudo mesmo. Boa noite, boa semana para todo mundo. Um beijo grande, Marcelo. Obrigada. bom, só finalizar aqui, eu que te agradeço aí, obrigado pelas belíssimas palavras também, parabéns aí, foram histórias maravilhosas aí que você contou pra gente, da época da bituca, do seu aprendizado, capoeira, nossa, tantas coisas, tá bom? Te agradeço demais, eu pela oportunidade de te ouvir, sempre é um aprendizado essas lives, porque a gente conhece, ouve histórias incríveis como as suas, a gente cresce, aprende muito. Ah, que isso. Obrigado então, Isabela. Muito Vamos conversar, obrigada. continuar conversando e quem sabe Com fazer outras certeza. aí. Um beijo, minha Deus querida. abençoe Sucesso. você, meu amigo. Obrigado. Sucesso para você aí. Valeu mesmo, hein? Muito Boa obrigada. noite. Boa noite. Tchau. Valeu.